E aí galera, meu nome é Pedro Paulo Barana e esse aqui é o Impressões. E aí, tudo tranquilinho com vocês? Antes de começar a ver o vídeo, faz aquele favorzinho, segue aí o canal, vá lá, custa nada, né? Hoje vou dar continuidade à série Livros que li em 2020 e hoje vamos tratar do primeiro livro clássico que vai aparecer aqui nessa série. É o Édipo Rei, de Sófocles. Infelizmente, esse é um tipo de livro que não tem muito como eu falar sobre ele sem soltar spoilers, porque meio que o fato que constrói toda a narrativa de livro é o principal plot twist dessa tragédia grega. Então nesse vídeo aqui você estará sujeito a receber spoilers na sua cara, beleza? Uma coisa que eu preciso deixar claro antes é que Édipo Rei é uma peça teatral. Ele não foi escrito para ser um livro, e por isso há algumas características próprias do teatro grego, como a presença do coro, por exemplo. O coro era ali formado por uma galera de 12 a 50 artistas, pelo que se sabe, que ficavam juntos e entoavam alguns versos durante a peça. Normalmente eles meio que faziam comentários a respeito da cena para ficar mais fácil para a galera que estava assistindo acompanhar. Mas daí, hoje em dia, a gente já tem acesso à versão dessas peças em livro. E a edição impressa que eu tenho aqui, eu comprei em um sebo, foi baratinho, coisa de R$5. É uma edição pocket da editora LPM. Nessa versão, com tradução do Paulo Neves, a gente vê uma versão em prosa mesmo, o que torna uma leitura bem mais de boa, né? Porque o livro originalmente ele é em verso. Ele é um livro muito curtinho, com cerca de 100 páginas. Mas não pense que por ser curtinho ele não tem muita importância. Porra, esse livro aqui é meio que o auge da tragédia grega. E quem falou isso não fui eu, foi Aristóteles, tá ligado? Essa obra foi escrita pelo Sófocles ali por volta de 427 antes da Era Comum e é uma das 7 obras dele que chegaram até nós. Antes de começar a falar sobre o enredo em si, há algumas características bem moderninhas nesse livro. O primeiro é que ele faz parte de uma trilogia, e em ordem cronológica de acontecimentos, ele é o primeiro. Depois vai vir o Édipo em Colono e, por último, Antígona. Porém, o Sófocles, todo modernoso que era, produziu primeiramente a obra Antígona. Ou seja, ele lança a obra principal e depois ele faz um prequel com mais 2 peças. Tipo o que os estúdios hoje de cinema fazem com a gente para arrancar dinheiro, né? Foda! E outra característica toda moderninha do Sófocles é que a peça vai trabalhar toda com uma base em flashbacks do Édipo. Ela tem uma linha cronológica bem definida, mas a todo momento o Édipo e outros personagens vão trazer informações do passado para conseguirem produzir a narrativa. Agora um aviso aqui para a galera que está assistindo e que não quiser saber spoiler nenhum. Para o vídeo agora. Baixa lá a obra, pode fazer de boa, não é crime, ela é de domínio público. Lê ela rapidão, tem 90 páginas e depois volta aqui para ver o que eu falei sobre ela. Para quem não se importa com spoiler, segue aí agora que eu vou falar sobre o enredo. A obra toda ela vai acontecer em um curto espaço de tempo dentro do salão do palácio da cidade de Tebas. Édipo era o atual rei da cidade e vinha vendo a cidade ser assombrada pelos mais diversos problemas. E daí ele vai e chama um sacerdote para ajudar ele a resolver as broncas que estavam acontecendo na cidade. E aqui cabe o detalhe de como Édipo ele vira o rei. Existia uma esfinge que era um monstro, metade mulher, metade leão, que impedia que a cidade se desenvolvesse. E daí Édipo tá lá passando de boa pela cidade, meio que como um andarilho mesmo, e é interpelado pela esfinge com uma de suas charadas. E caso ele conseguisse resolver essa charada, a esfinge seria destruída. E a charada era a seguinte: que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Sabe qual é? Pois é, por isso que Édipo virou rei e você não. Ele responde a charada, destrói a esfinge e como prêmio ele vira o rei de Tebas, se casando com a viúva do antigo rei Laio, a Jocasta. Daí, como eu falei, ele casa, tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Só que aí, do nada, a cidade meio que começa a definhar, sendo arrastada por pragas e tal. Até as mulheres grávidas começam a perder seus filhos. E daí, sem conseguir descobrir o motivo, Édipo vai lá, chama o sacerdote para ajudar. Então Édipo tá lá pedindo ajuda a sacerdote, oráculo, pesquisando por conta própria e o escambau,
qual o motivo da cidade de Tebas ter caído em tanta desgraça. E aí ele começa a investigar tudo e a primeira coisa que ele descobre é que um dos motivos disso tudo estar acontecendo é que o antigo rei foi assassinado. E então ele começa a investigar esse assassinato do rei, no melhor estilo CSI, procurando pistas. Até que ele descobre quem matou o rei. E a merda é que ele descobre que ele é o assassino do rei. E não é só isso que ele descobre. E aqui é que a bronca começa a ficar gigantesca. Tava ruim. Agora parece que piorou. Édipo então descobre que existia uma profecia que dizia que Laio seria assassinado pelo seu próprio filho. E que esse filho casaria com a própria mãe. E que isso seria a derrocada da cidade de Tebas. Boy, é outro nível de tragédia um negócio desse, né não? Daí Édipo descobre que Laio, sabendo dessa profecia, pega o boizinho que teve com sua mulher, Jocasta, amarra o molequinho pelos pés e abandona ele no relento para morrer. O que o rei não contava é que ia ter passando um carinho lá, um tal de Políbo, ia encontrar o boizinho e ia criar ele como se fosse seu próprio filho. Daí Édipo cresce achando que seu pai biológico é o Políbo. E aí, já adulto, ele também recebe uma profecia. O povinho pra gostar de profecia, porra! E essa profecia dizia que ele seria o assassinato do seu próprio pai. Aí Édipo vai, coloca a mochilinha nas costas e vai embora para não correr o risco de matar Políbo. Só que nessas andanças ele acaba se encontrando com um pastor e com uns guardas em uma encruzilhada. E eles discutem sobre quem ia passar primeiro pela encruzilhada e tal. É a típica briga de trânsito da Grécia Antiga. E daí começa o cacete e Édipo acaba matando o pastor, que no final das contas era o rei Laio, indo atrás de consultar o oráculo porque queria escutar outra profecia. Então, descobrindo tudo isso enquanto investiga, Édipo chega à conclusão óbvia que a mulher com a qual ele é casado é também a sua mãe. E aqui tem um trecho bem legal da reação de Édipo ao descobrir isso aqui. Ele diz o seguinte: ó, ai de mim! Então, no final, tudo seria verdade. Ah, luz do dia, que eu te veja aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem não devia ser, o esposo de quem não devia ser e o assassino de quem não devia matar. Daí, com essa descoberta, a Jocasta, que é sua esposa e mãe, se enforca. Aí o Édipo, encontrando o corpo da Jocasta, é tomado pela loucura e desespero e fura seus próprios olhos com umas fivelas de ouro da roupa de Jocasta. Meio que a ideia aqui é que Édipo não quer ver mais nada que será fruto das atrocidades que ele cometeu. Ele chega a dizer que já que não há mais nada de belo para ver, para que ver? E daí ele abandona a cidade e assim finaliza-se a obra. Acho que o Aristóteles estava certo quando disse que esse era o maior exemplo de tragédia humana, não é não? Consegue pensar em algo pior que isso? Se conseguir, deixa aí nos comentários. Agora, para finalizar aqui uns comentários rápidos, né, sobre a obra. A primeira coisa que a gente pode falar é sobre como o protagonista da obra, o Édipo, ele não vai tendo uma caída ao longo da peça, mas na verdade ele desaba ao longo da peça. São várias informações muito fortes que o atingem de uma única vez. E o que é pior de tudo é que não é ninguém que fala para ele, é ele mesmo que descobre. Outra coisa que a gente pode notar é que nessa obra a gente consegue perceber como a ideia é que o destino é uma força completamente inabalável. O Sófocles, ele deixa claro que não há como mudar esse destino, a ponto de que todas as decisões que fizeram com que o Édipo fizessem o que fez foram resultados de ações que aconteceram muito tempo antes dele virar isso. Daí a gente chega na psicanálise e no Freud, que cunha o termo complexo de Édipo para falar sobre o conjunto de desejos amorosos que o filho tem em relação à própria mãe. Para finalizar, vou deixar uma dica aqui de filme muito legal e que vai conversar bastante com essa tragédia. É o Old Boy, um filme sul-coreano de 2003. Vale muito dar aquela conferida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa impressão de hoje. Aproveita, curte aí o vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, dá aquela força aí, não custa nada, né? E não esquece de me seguir lá no Instagram, é o ubarana_p. Valeu, galera, até o próximo.